Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Professor João Batista, Contabilidade na Web, e hoje vamos falar sobre compras industriais, um bate-papo bem interessante aqui com os nossos convidados. Então agora será o nosso momento ligação a cobrar. Quem nunca fez, né? Após o sinal, diga seu nome e a cidade que está falando. Então vamos lá. João Batista, falo de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Roberto, falo de Natal, Rio Grande do Norte. Olá, meu nome é Yuri, eu falo de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Olá pessoal, vamos então hoje falar um tema bem interessante sobre compras industriais. E o nosso ator principal, né, Luiz? Vai ser É, exatamente aí o nosso amigo também aí, o Yuri. Então, ex- Yuri, conta aí um pouco como é a sua vida aí no departamento de compras. João, o departamento de compras é um departamento muito dinâmico, né? Nós temos que acompanhar os pedidos, nós temos que lidar com fornecedores, temos que acompanhar o mercado, temos que acompanhar as outras áreas da empresa para tomar as melhores decisões. E é um departamento de muita interação. E também de responsabilidade, né? Porque trata de estoques e também de estoques com valores relevantes, já que estamos falando principalmente da indústria. Então, diferentemente do comércio, você vai ter um volume bem considerável, principalmente matéria-prima, embalagens. Então, tem toda essa questão também ainda da relevância, principalmente nos números, né? São números bem consideráveis. seja numa indústria, seja numa empresa de comércio, ele é o coração da empresa, porque você vai conseguir negociar com o fornecedor, dependendo do volume de compras que você for comprar, você pode conseguir um preço melhor, prazo melhor, e tudo isso interfere diretamente, falando um pouco de contabilidade, né, no fluxo de caixa da empresa. Então, assim, as compras que vão se transformar, na sua grande maioria, em estoque, é o coração vital dessas empresas. Yuri, até aproveitando aqui o nosso bate-papo, até para o pessoal que está assistindo, por curiosidade, conta aí como é que você iniciou na sua carreira aí no departamento de compras. João, por curiosidade, eu iniciei no departamento de compras no dia do meu aniversário, foi em 2 de março, a partir de um convite feito no final de 2021. Então foi um presente de Natal que virou um presente de aniversário. Massa, legal. Mas, mas assim, o setor de compras não era um setor que eu almejava, ou pelo menos quando eu entrei na indústria que eu estou hoje, que eu entrei pelo setor comercial, estou lá há 6 anos, mas no setor de compras há pouco menos de 2 anos. Eu sempre vi o setor com muitas responsabilidades, enxergava como um setor tenso, com problemas que são do setor de fato, porque o comprador ele vive para resolver problemas. Então não era um setor que tinha gerado uma atração de fato, mas depois de 4 anos na área comercial eu senti necessidade de fazer algo diferente e senti um desafio. Yuri, você falou dos desafios, né, e de alguns problemas. Você podia contextualizar para o pessoal, assim, quais são, assim, os desafios básicos que um comprador tem que ter e quais os problemas e os problemas mais frequentes que ele enfrenta no dia a dia? Luiz, o nosso principal desafio é conciliar a demanda da fábrica com a oferta de mercado. E para isso, um ponto crucial é o estoque. Então, comprar, ela se torna uma decisão que está fundamentalmente aliada à questão do estoque. A gente precisa saber gerenciar o estoque para não gerar excesso, porque o excesso de estoque ele imobiliza o capital da empresa, que poderia estar sendo usado em outras áreas, em aplicações financeiras, em investimentos, como também a gente não pode deixar faltar produto, porque senão a operação para. Eu não vou ter matéria-prima, não vou ter insumo para produzir os produtos que a indústria comercializa. Então, o nosso principal gargalo é conciliar um estoque num nível aceitável, que não gere excesso e que não gere falta. Também acompanhar os pedidos, porque a gente pode fazer um planejamento perfeito, mas a gente está sujeito a imprevistos. Então, a gente tem que contornar um atraso na entrega, tem que contornar, por exemplo, acidentes ou efeitos adversos
Nós temos que contornar um aumento de demanda repentino, substancial, a ruptura por parte do fornecedor, porque ele pode ter me garantido uma cobertura que quando chega o período ele não tem aquele produto para me fornecer. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. São Massa. os riscos que estão inerentes à sua atividade de compra, né? Quer dizer, além de ter riscos financeiros, econômicos, ainda tem riscos operacionais, como você falou, né? Então, assim, até como é que você faz no seu dia a dia, que tipo de análise, por exemplo, que você faz no estoque, para que você possa, de certa forma, calcular e reduzir ao máximo o risco, até inclusive de rupturas. De rupturas no sentido de você, de repente, ter uma programação, mas aquela programação, você tem uma confiança, por exemplo, que o fornecedor ele vai te atender no tempo certo, por exemplo. Então, conta aí mais ou menos como é que funciona esse acompanhamento entre fazer o pedido e receber o pedido aí na indústria. Yuri, aí só emendando uma pergunta, você, num determinado produto, você conta com mais de um fornecedor, caso aconteça algum imprevisto desse, e você não fique sem insumo, sem matéria-prima, e a sua produção parar, você também tem esse jogo de trabalhar com outro fornecedor que você sabe que se acontecer algum problema, você tem condições de ir nele e ter aquele produto? Certo. Respondendo primeiro a pergunta do João. Esse planejamento do estoque, ele é um planejamento que vai muito além. Eu não me limito somente à visão que eu tenho daquilo que está saindo, daquilo que está girando. Eu preciso ter uma visão ampla, além das informações que o meu sistema fornece. Eu preciso acompanhar, por exemplo, como é que estão as vendas, como é que está o ritmo de produção, porque o setor de compras ele faz parte de um ciclo muito grande em que nós somos parte, né? É um ciclo que começa com a demanda do consumidor, quer comprar o produto, está lá no ponto de venda, à medida que ele compra, o vendedor vai repondo, a produção vai produzindo, vai gerando estoque, e eu vou acompanhando quais são os produtos que estão sendo consumidos e a demanda que esses produtos estão tendo, que a produção está tendo desses produtos, para eu ir repondo numa velocidade, né, que acompanhe a produção, porque se eu comprar demais e a produção não produzir, vai gerar excesso. Como se eu comprar de menos, vai gerar falta na produção. E essas decisões que eu tomo, elas impactam também no financeiro da empresa. Então, é ter a noção de que o setor de compras ele faz parte de uma cadeia que tem todo um processo, né, que tem atores antes e tem atores depois. E eu preciso ter essas várias fontes de informação, ter a informação do sistema, ter a informação do mercado, ter as perspectivas da diretoria, perspectiva da produção, saber como é que anda o fluxo financeiro da empresa também. E respondendo à pergunta de Luiz, eu preciso, sim, trabalhar com vários fornecedores homologados. Para alguns produtos a gente não consegue fazer isso porque são produtos específicos, mas a gente faz disso uma forma de minimizar o risco, porque às vezes acontece um imprevisto, né? A gente faz a negociação, o preço é bom, a qualidade é boa, o prazo é adequado, mas o fornecedor ele pode sofrer com excesso de demanda por parte dos demais clientes dele, como também ele pode sofrer com a escassez na oferta daquele produto. Tem produtos que a gente nota isso em determinadas épocas do ano com mais facilidade. Então, até essa questão da sazonalidade a gente tenta trabalhar para minimizar o risco também. Yuri, eu queria até perguntar também, você falou sobre a homologação de fornecedores. Se você também puder contar aí como é que funciona, quais são os critérios, por exemplo, se eu quisesse fornecer um material para você, por exemplo. Então, quais seriam os critérios, o que eu teria que atender para iniciar, por exemplo, um relacionamento com a sua empresa? João, eu sou comprador da área de ingredientes, né, que são insumos alimentícios para a fabricação de produtos alimentícios. E, assim, a nossa homologação de fornecedores ela é feita em parceria com o setor de qualidade. O setor de compras, ela faz esse primeiro contato com o fornecedor, mas a gente precisa da qualidade para validar o cadastro desse fornecedor. Então,
Nós temos, por exemplo, um checklist de autoavaliação que nós enviamos aos fornecedores. São 27 perguntas, algumas declarações, e tudo aquilo que ele diz que ele possui, né, o nosso setor de qualidade ele vai validar a partir da documentação que o fornecedor envia. E se o setor achar necessário, a gente pode fazer também uma visita ao fornecedor para comprovar aquilo que ele está nos informando, né? E, assim, é indispensável hoje para qualquer indústria que trabalhe no segmento alimentício as certificações ISO, certificações na área de segurança de alimentos, como a FSC 22000. Então, a gente tenta sempre nivelar por cima, trabalhar com fornecedores que nos deem a garantia da qualidade, né? Garantia dos seus processos, garantia dos seus produtos, porque isso minimiza o risco, né? Se nós quisermos produzir produtos com qualidade, nós precisamos comprar de quem fornece com qualidade. Então, esses certificados, eles são indispensáveis, como também nós podemos visitar o fornecedor para ter essa certeza, para comprovar, fazer auditoria e colocar no mercado produtos de qualidade também. Então, Yuri, nesse caso, não é só a questão do preço que seria um fator determinante. Então, tem outros fatores que vão influenciar além do preço que você vai negociar com o fornecedor. Não é isso mesmo? Isso, exatamente. Nós temos alguns pontos que são indispensáveis, né? Preço, qualidade e prazo são coisas que já são fundamentais, né? Eu não posso nem pensar em comprar algo que não seja de qualidade, porque senão eu vou estar pondo a minha indústria em risco, estar pondo o meu produto em risco. Então, a qualidade ela é indispensável. O preço e o prazo, né? A gente sempre negocia tentando aumentar o nosso poder de negociação, tentando aumentar aí o nosso poder de barganha junto com os fornecedores, mas também outras questões, né? Tipo assim, a estrutura desse fornecedor, porque o fornecedor pode me prometer tudo e chegar na hora e não cumprir nada. A gente precisa analisar qual é a estrutura desse fornecedor, qual é a logística dele, se ele está próximo, se ele está perto, como é o atendimento também, porque se eu encontro dificuldades na hora da venda, quando acontece um problema, eu também vou ter dificuldades para resolver. Então, assim, preço, prazo e qualidade são fundamentais, mas tem outros aspectos também que a gente tem que levar em consideração. Yuri, nessa questão de novos fornecedores, de se cadastrar, seria o caso também desse novo fornecedor até mandar uma amostra para vocês testarem em algum produto teste para ver se fica do jeito que eles disseram que o produto era, se o produto tem aquela qualidade que eles disseram. Assim, é uma prática comum de vocês pedir esse teste do produto para conseguir analisar em loco, ver lá na unidade fabril, ver se ele vai se adequar à produção, maquinário, a forma como a indústria produz. Sim, é muito comum no meio industrial o envio de amostras, né? Normalmente os fornecedores enviam amostras laboratoriais, onde o laboratório vai verificar se o produto está de acordo com a ficha técnica, está de acordo com o certificado de análise que foi encaminhado pelo fornecedor, e depois dessa amostra de laboratório é comum que sejam enviadas amostras em escala industrial, onde a gente vai testar aquele produto a nível de produção, como se estivesse, de fato, na linha de produção. E aí nós contamos com o apoio dos demais setores da empresa, né? O laboratório que vai fazer essa primeira análise, a própria produção e o setor de qualidade que vão validar como é que se comportou aquele produto na linha de produção, até chegar à decisão, de fato, de estar aprovado ou não aquele produto, o que não significa necessariamente que a gente já vá comprar, de fato, né? O fato de a gente estar homologando um fornecedor, estar certificando que aquele produto ele atende à nossa necessidade, ele não significa que a gente já vai comprar de fato, porque é aquela questão, né? Nós podemos ter, digamos, um cadastro reserva, né? Nós temos o nosso fornecedor principal, mas se acontecer algum imprevisto ou alguma falha no atendimento, nós temos outros fornecedores. Para outros produtos é mais fácil trabalhar isso, né? Produtos que são commodities é mais fácil a gente ter outros fornecedores, mas uma homologação ela não implica necessariamente uma compra. A gente só está certificando que aquele fornecedor ele atende requisitos de segurança do alimento,
e que ele está apto a negociar com a gente. Mas não significa que a aprovação ela vai gerar uma compra de fato no primeiro momento. Pronto, isso é até bom você frisar para quem está assistindo essa live, ter essa consciência, se entrar em alguma negociação, seja com a indústria que você trabalha ou qualquer outra indústria, não quer dizer que a certificação ela vai ser um selo de compra automática. Pode vir a ser, mas pode ser uma seleção para você entrar numa lista de fornecedores qualificados, caso a empresa um dia precise, a empresa pode entrar em contato com vocês para poder realizar a compra. Isso, exatamente, né? Para alguns produtos, não são todos, quando a gente precisa fazer a compra, né, fazer a cotação, nós vemos quais são os fornecedores que estão homologados e realizamos a cotação e o vencedor da cotação nós fazemos o pedido. Mas normalmente para alguns produtos, principalmente na indústria, não são produtos que a gente pode ficar trocando ou alterando, né? Para a gente manter a qualidade do produto final, nós precisamos manter uma certa constância. Então, nós não costumamos ficar alterando o produto toda hora. Para a gente alterar, tem todo um consentimento da produção, da área de testes, porque senão, se você compra um produto hoje e está com sabor, daqui a 2 meses você compra o mesmo produto e está com outro sabor, é sinal que não houve uma constância naquela formulação. Então, é por isso que não é tão simples, pelo menos na indústria, né? Essa compra num primeiro momento. Isso é mais comum no varejo, né? No varejo você costuma ir nas prateleiras e você encontra diversas marcas do mesmo produto. Na indústria, que o meu produto ele precisa seguir uma formulação, né? O meu produto final, isso é mais complicado de eu estar fazendo alteração. Então, normalmente nós já trabalhamos com fornecedores que são homologados, o que não impede de eu homologar outros fornecedores, né, que possuam qualidade igual ou superior, porque eu não posso também fechar os meus olhos para aquilo que eu já possuo, dizer amém para aquilo e não enxergar o mercado, não enxergar novas soluções. Muitas vezes é dessa forma que nós conseguimos verificar oportunidades que antes nós não tínhamos. Aconteceu isso esse ano, né? Por exemplo, no caso de importação, né? Conversando com pessoas no mercado, pessoas que nos trouxeram soluções, esse ano nós decidimos por fazer uma compra importada, algo que nós não pensávamos no ano passado, mas que surge disso, né? Que surge do contato, da interação com as pessoas, com fornecedores, com o mercado, né? Não é algo simples que acontece do dia para a noite, mas nós precisamos estar abertos para escutar sugestões, precisamos acompanhar o mercado. Foi bem interessante você falar sobre isso, porque era um ponto que eu ia tocar. Assim, você disse que tem essa lista no Brasil, né? E quando se trata de fornecedor de fora do Brasil, como é que funciona essa análise, a questão do histórico do fornecedor, da qualidade do produto, como é que funciona também vamos dizer, essa certificação desse produto que vem de fora do país? Que a gente sabe que é uma coisa mais complexa, assim, tem a questão da entrada do produto, da liberação, aí tem a Receita Federal, a Anvisa, tem uma série de órgãos também que na importação eles participam. Então, como é que funciona essa certificação? Talvez até, Luiz, até para trazer uma amostra, né, tem até uma dificuldade maior do que de uma empresa nacional, por exemplo, né? Pronto, era justamente isso que eu tava querendo falar. Você completou muito bem, João. Porque assim, se é uma indústria, por exemplo, de São Paulo, de sair de São Paulo para chegar aqui, é mais fácil vir uma amostra, mas vamos supor, se um produto vem da Argentina, do Chile ou do Uruguai, ou quiçá da China, já tem demora de tempo, ver se o produto não vai estragar, ver se vai conseguir entrar no país sem ter nenhum problema. Então, assim, como é que funciona a certificação e esse trânsito do produto quando ele é importado? Olha, no nosso segmento alimentício, o nível de dificuldade, digamos assim, ele é maior, né? Porque é uma compra que envolve países, envolve outros atores também.
Não é uma compra que eu comprando hoje, daqui a 1 ou 2 semanas o produto vai estar comigo. Então é uma compra com planejamento maior. Com relação às amostras, né? O produto que nós importamos ele é um produto commodity, digamos assim. Então, para a gente foi mais fácil porque o produto ele já estava pulverizado aqui no Brasil. Então, com relação a conseguir a amostra, foi mais simples. Mas com relação à compra, de fato, foi uma experiência nova que leva tempo, leva planejamento. Primeiro, para decidir sobre a compra, né? Nós precisamos analisar como é que está o cenário externo, como é que está o cenário de oferta, como é que está a nossa demanda, e projetar isso num intervalo aí de 2 a 3 meses, porque é basicamente isso, é basicamente esse tempo que nós levamos para da nossa decisão até o recebimento do produto. De repente, eu posso dizer um sim àquela compra, imaginando só o hoje, vislumbrando somente o cenário de hoje, mas a compra vai chegar daqui a 2 ou 3 meses, então eu preciso fazer o cálculo desse risco, né? Um risco calculado com relação a essa decisão. Yuri, e até, desculpa até perguntar, mas como é que funciona, por exemplo, essa questão até da moeda, né? Porque você compra numa moeda que provavelmente deve ser o dólar, tem o desembolso em reais, mas a sua dívida é em outra moeda. Então, como é que funciona, por exemplo, até a estratégia de você realizar a compra, não sei como é que seria a questão de prazo, decidir, por exemplo, a antecipação do pagamento. Então, como é que funciona essa estratégia relacionada principalmente à questão dessa variação cambial? O que ela influencia, por exemplo, na sua decisão entre antecipar ou não, por exemplo, um pagamento? João, nesse sentido, cada empresa vai precisar trabalhar isso de acordo com as reservas que ela tem, de acordo com os riscos que ela quer correr. E também depende da sua negociação com o fornecedor, porque tem compras de importação para o mesmo produto que você consegue diferentes condições de pagamento com os fornecedores. A maioria das compras importadas, né, você tem que fazer o pagamento à vista. Então, ou um adiantamento de 30% e depois 70% quando o produto está embarcando lá do país de origem. Mas, assim, negociando, você consegue outras formas que às vezes é interessante ou não, né? Porque você tem o risco da variação cambial, né? Hoje ele pode estar em baixa, daqui a 2 ou 3 meses ele pode estar em alta, como também pode cair. Então, tipo assim, vai de cada empresa, eu não vou, assim, querer me aprofundar nesse sentido, até para não ser bem estratégico nesse ponto, né? Mas, assim, a empresa, ela precisa ter ciência que uma compra por importação, principalmente devido à variação cambial, ela está sujeito a riscos, né? Então, eu preciso trabalhar muito bem a minha margem de custo naquele produto para que ela não oscile tanto no caso de uma variação de alta do dólar, por exemplo. Como também eu preciso vislumbrar o cenário de oferta aqui no Brasil do mesmo produto, porque se ele tiver mais barato no momento que o meu produto chegar, eu vou estar tendo um prejuízo, como também se ele estiver mais alto, eu vou estar tendo um ganho, né? Porque eu tomei uma decisão antes e depois refletiu numa economia para a empresa. Então, assim, não é uma compra fácil, não é uma decisão simples, mas com planejamento a gente consegue mitigar os riscos, né? Yuri, aí falando na parte da negociação em si, a dificuldade é a mesma de negociar com um vendedor do Brasil ou fora do país. Eu não estou falando nem em relação à língua, não seria isso, mas seria do trato comercial mesmo, dele abrir alguma concessão, de prazo, de valor, dele ceder um pouco, porque a gente sabe que numa negociação isso é comum, as partes entrarem assim, em acordo sobre prazo, um cede numa ponta, outro cede na outra. Então, assim, você como já negociou fora do país, isso aí eu não estou falando da língua, eu estou falando da negociação em si. Assim, você sentiu alguma dificuldade de negociação, de conseguir algum prazo, de um preço melhor? De Tem essa repente, né, diferença de Luiz? negociação? Se é uma negociação mais fria, né? O Exatamente. tratamento,
ou se é um clima mais amistoso, até nesse sentido, né, do próprio relacionamento com o seu fornecedor, né? Exatamente. Luiz, respondendo a sua pergunta, com relação a esse tipo de negociação, eu confesso que nesse tipo de negociação, especificamente, eu até gosto do tipo de negociação, porque, assim, nesse mundo globalizado, muita coisa mudou, né? Até quando eu entrei no setor de compras, eu imaginava que a gente ainda estaria naquele tempo de o representante chegar na sala e a gente negociar frente a frente, pessoalmente, já definir as condições naquele momento. E não, tipo assim, hoje a forma de negociação mudou. Muitas coisas a gente fecha, inclusive, virtualmente, às vezes até sem ver a pessoa, né? Muito do relacionamento hoje ele se dá através das plataformas digitais, e eu fico impressionado até hoje com isso, né? Como simples caracteres de texto, né? Elas conseguem movimentar grandes quantias de dinheiro, conseguem fazer grandes ações. Então, é até algo que eu fico impressionado com relação ao período que nós estamos vivendo hoje. Mas, assim, independente de ser uma negociação no Brasil ou de uma compra importada, a gente precisa ter esse relacionamento amistoso com os nossos fornecedores. Os fornecedores, eles são os nossos parceiros, eles são uma extensão da empresa, né? A minha fábrica, ela não vai funcionar se eu não tiver produto. Quem vai me fornecer é o fornecedor. Eu não ganho nada estando em pé de guerra com ele. Pelo contrário, eu só ganho mais problemas. Mas falando especificamente desse tipo de negociação, é uma negociação assim que eu gosto porque ela traz os reflexos do mundo globalizado, né? Então, o relacionamento é outro, as concessões são outras, o risco é maior e inicialmente a gente tem aquele receio, né, de que pode dar errado, de que pode dar algum problema, mas aí depois que você tem aquela primeira experiência, né, você vê que pontos você consegue melhorar, como é que algumas situações elas podem ser melhoradas em alguns sentidos, mas com relação à negociação em si, eu confesso que assim eu gosto bastante, porque a gente briga, digamos assim, com clientes de porte grande, né? Eu prefiro fazer, eu gosto muito de fazer negociações com empresas grandes, porque elas estão mais voltadas para o cliente, elas têm uma atenção maior para o cliente, né? Como é minha indústria, também tem que ter para o meu cliente final. Eu acredito que os negócios elas precisam ter o cliente como foco, né? Saber entender quais são as demandas dele, quais são as especificidades daquele cliente, porque nenhum cliente é igual. E uma empresa que ela engessa muito os seus processos, ela só tem aquelas condições, ela só tem aqueles produtos, ela só pode atender em determinado período de tempo, ela não é atrativa nesse ponto de vista. Então, a empresa que entende como é que o seu cliente funciona, como é que ele pode, como é que ela pode se ajustar melhor ao seu cliente, né? A empresa que tem flexibilidade na sua negociação, ela consegue ter mais sucesso. Então, normalmente, não é regra, né? Empresas maiores, elas conseguem ter esse porte aí para negociação. E Yuri, uma curiosidade também. Você falou sobre a questão das compras, principalmente essas compras internacionais, sobre a decisão e a dificuldade de tomar a decisão. Então, até como é, por exemplo, que você decide entre importar, por exemplo, um determinado produto e um outro determinado produto você comprar internamente aqui no mercado nacional. Então, assim, quais seriam os critérios ou os pontos que não seriam, de certa forma, positivo ou limitações para você trazer um determinado produto do mercado internacional? João, primeira coisa é entender aquele produto, né? Entender quais são os fatores que afetam a demanda e a oferta daquele produto. Eu preciso conhecer o produto, conhecer o mercado nacional, conhecer também o mercado internacional e saber se eu tenho opções no mercado internacional também. Tem produtos que o Brasil ele é um grande exportador, né? Porque ele produz bastante e acaba exportando. Tem produtos que o Brasil ele produz muito, mas mesmo assim não produz numa capacidade suficiente para atender o mercado. Então ele consegue ali ter uma janela de
importação. E mesmo eu tendo essa janela de importação, eu preciso fazer uma projeção de como é que vai estar o mercado aqui, o mercado interno, daqui a uns 2 ou 3 meses, ou dependendo do lead time de importação daquele produto. Porque tem produtos que são sazonais. Não significa que um produto que está escasso hoje no mercado nacional e vai estar escasso daqui a 2 ou 3 meses. Tem períodos de safra, tem períodos de entre-safra. Pode acontecer uma decisão ou um efeito geopolítico que mude toda a demanda e toda a oferta daquele produto do dia para a noite, né? Por exemplo, uma pandemia. A pandemia vai mexer com toda a cadeia global de logística de suprimentos em 2020 e depois emendou na guerra da Ucrânia. Então, assim, foram 2 fatores que mexeram de forma generalizada com a cadeia global. E hoje a gente sente os impactos aí da oferta de alguns produtos que nós tivemos dificuldade de encontrar aqui no mercado interno, porque os portos ficaram parados lá na China, por exemplo. E, assim, depende muito de mercado mesmo. Eu acho que depende mais de mercado do que da estrutura da empresa, digamos assim, né? Então, eu acho que é preciso entender o mercado, fazer uma projeção a longo prazo e ter um limite aí para arriscar dentro da sua margem de custo, né? Saber se a empresa está apta ou não a correr aquele risco. Yuri, você falou aí da pandemia e da guerra, né, da Ucrânia e da Rússia. Quando, pelas datas que você citou, né, você entrou praticamente no final da pandemia e início da guerra. O que é que, pronto, você já falou que eles interferiram muito na cadeia de suprimentos. Então, o que é que você sentiu no primeiro momento em relação a essa cadeia de suprimento, a demanda, a conseguir produtos, que você teve alguma dificuldade na época, pelo final da pandemia, início da guerra, que hoje você já vê que já melhorou, mesmo assim, mesmo com a guerra da Rússia e da Ucrânia ainda acontecendo. O que é que você viu de melhora na cadeia de suprimentos desses quase 2 anos que você já está... Luiz, eu entrei em 2022, em março, né, no meu aniversário. Então, foi o meu primeiro contato com compras, né? E nos meus primeiros meses, né, enquanto eu ainda estava aprendendo as funções do setor de fato, porque eu nunca tive experiência em compras. É bom deixar isso frisado, né? O que eu sei hoje com relação a compras, eu venho aprendendo no dia a dia com as pessoas que estão ao meu redor, com aquilo que eu estudei também antes de entrar no setor, né? Eu gosto de ser um pouco autodidata também, né? Pesquisar conteúdos, pesquisar materiais. Eu tenho uma formação em administração e informática também, um curso técnico, mas a formação em administração é uma formação bem generalista, né? E compras é algo bem específico. Então, eu estudei os conceitos mais comuns relativos a compras, mas vim aprendendo no dia a dia, e o cenário que eu encontrei em 2022, quando eu entrei, foi um cenário assim, de bastante escassez, principalmente no que diz respeito a commodities, né? Então, você procurava o produto no Brasil e você não tinha, seja lá porque o Brasil estava exportando para outros produtos, né? De repente surgiu uma demanda aí que o país começou a atender. E já em 2023 eu encontro um cenário assim de bastante oferta. São 2 cenários bastante diferentes, né? E assim, eu acredito que o mundo, de uma forma geral, está se encaminhando para um ponto de equilíbrio, né? Para aquilo que a gente tinha aí antes da guerra, antes da pandemia, né? Então, assim, fazendo uma comparação já bem resumida, em 2022 a gente tinha um cenário de muita escassez, né? E também, Luiz, o meu segmento conta muito o impacto das mudanças climáticas, dos efeitos climáticos. Nós vimos de 3 anos seguidos de La Niña, né, que causa uma seca muito grande ali na região sul, na Argentina, e chuvas abundantes aqui na região Nordeste e algumas outras regiões do Brasil. Então, isso impacta muito na oferta também. Tem os efeitos, né, geopolíticos e tem os efeitos climáticos também.
esse ano já está sendo um ano de El Niño, né? Já está sendo o contrário, né? Chuvas abundantes na região sul, seca aqui em algumas regiões do Brasil. Então, é uma combinação de fatores, né? Que tudo contribui e a gente precisa ficar atento, né? A gente não consegue prever com assertividade, por mais que a gente faça um planejamento, né? E acho que um dos erros que a gente pode cometer é achar que aquele planejamento vai ser a realidade daqui a 1, 2, 3 meses, mas a gente precisa ficar atento porque é uma coisa que eu não imaginava, né? Eu estudei economia na faculdade, vi aquelas disciplinas, aqueles conteúdos massas, bacanas, entendi aquilo como consumidor, né? Como uma pessoa que vai no mercado e compra 1 quilo de arroz e feijão, mas agora na indústria a gente sente esse impacto bem maior. A gente vê, poxa, isso realmente está presente na vida da gente. Ah, isso aí realmente faz sentido na graduação, porque uma hora a gente encontra uma razão daquilo que está sendo estudado. E, assim, tem tudo a ver. Fiz bem em prestar atenção na aula, né? E cada vez mais eu preciso aprender aí mais noções de economia, noções de compra, a gente precisa estar sempre se atualizando. Eu ia perguntar exatamente isso, Yuri. Como você falou que sua formação é em administração, das disciplinas, né? Qual tinha sido assim as disciplinas que você não imaginava assim, por exemplo, caramba, isso aqui, muita gente fala, né? Eu falava também. Isso aqui eu não vou conseguir aplicar no meu dia a dia, né? Mas como você falou, por exemplo, não sei se foi o caso da economia, a economia, ela realmente é um tema fascinante, mas muitas vezes nós imaginamos como é que eu vou aplicar isso na minha rotina de trabalho. Por exemplo, quando eu estudava ensino fundamental mesmo, equação do primeiro grau. Para que isso aí vai servir da minha vida? Só que eu vou falar para você que a equação do primeiro grau é o que eu uso, por exemplo, para formar preço. Então, é através de equações que eu vou montando ali que eu vou chegar, por exemplo, ao preço de determinado produto. Então, é algo que eu imaginava que não ia aplicar nunca, mas é algo que faz parte da minha rotina. E eu acredito até que você já adiantou o que eu ia perguntar, que era essa parte da economia. Mas até se você tem alguma outra disciplina que você julga que seja também interessante, importante, que faz a diferença no seu dia a dia também. João, eu acho interessante complementar esse tópico, principalmente se esse conteúdo estiver chegando a quem é da área de compras ou pretende ingressar na área de compras. Tem dois conceitos que são muito interessantes que, assim, eu não vi na faculdade, eu vi quando eu estava estudando, né, especificamente para compras, né, que é o lote econômico de compras e o ponto de ressuprimento. Eles nos dão fórmulas, né, fórmulas matemáticas bem ajustadas para a gente calcular, por exemplo, qual é o lote ideal que eu preciso comprar daquele determinado produto, né, que considere o meu tempo de reposição no estoque, que considere o lote mínimo do fornecedor, que considere condições ideais de compra. Mas quando você vem para a vida real, você não tem condições ideais, né? Então, aquele modelo que eu estudei de uma forma bem didática, né? Nossa, esse aqui é o cenário perfeito. Quando você vem para a vida real, você diz, nossa, meu Deus, tá tudo muito diferente e você precisa decidir. Então, tipo assim, você tem fórmulas matemáticas, né? Que vocês têm modelos, na verdade, que tentam sugerir um cenário ideal, mas você tem que ter noção que na vida real você não tem todas as perfeitas condições e você vai precisar tomar uma decisão e você vai precisar ajustar aquilo que você aprendeu à vida real. Então, até uma dica que eu dou é não ficar bitolado nas fórmulas com relação a isso, né, ao lote econômico de compra. E com relação às disciplinas da faculdade, né, a gente tem uma noção bem generalista, mas tem disciplinas que abordam também a questão do cenário interno e do cenário externo, né, das variáveis que afetam externamente a empresa e das variáveis que afetam internamente também, que é outro ponto que eu estou vendo bastante, estou aprendendo esse ano, aprendendo na prática, né, acertando e errando. Isso aí a gente precisa reconhecer também, que ninguém acerta sempre, né? A nós, como seres humanos, nós erramos e a diferença está em como a gente trata aquele erro, né? Se a gente vai olhar e vai corrigir para a gente melhorar, para a gente não cometer novamente,
como também saber onde a gente acertou e dizer, nossa, vamos trabalhar isso aqui para a gente poder ser mais assertivo ainda, né? O pessoal diz que um time que está ganhando não se mexe. Eu acho que se mexe sim, né? A gente não pode ficar acomodado. Mas também, João, inclusive, uma das disciplinas é contabilidade, né? Que eu aprendi na graduação. Eu sempre vi meu professor dizendo que a contabilidade, ela ajuda o administrador na tomada de decisão. Então, fazendo até um resumo de como a contabilidade me ajuda, né? Quando a gente, por exemplo, vai decidir sobre uma importação, a primeira vez que a gente foi fazer o planejamento de importação, a gente estava em contato direto com o nosso setor de contabilidade, porque por mais que nós tenhamos as alternativas de, nós temos esse fornecedor, nós temos esse produto, nós temos essas condições de mercado, mas como é que a gente vai colocar isso em prática, né? Como é que isso aqui vai gerar uma nota fiscal? Como é que eu vou registrar contabilmente essa informação? Qual é o impacto que vai ter no financeiro? Então, tudo isso precisou ser alinhado com o nosso setor fiscal. Não é uma decisão que eu tomo assim, quero importar, beleza, não é. A gente precisa deixar tudo alinhado, né, com o setor de controladoria da empresa, com a direção da empresa também. E a contabilidade, ela que nos dá talvez até essa credibilidade, né, para saber que aquela operação ela está sendo feita da forma certa, que ela não vai gerar nenhum imposto a mais, não vai gerar nenhum custo extra a mais. Então, a gente precisa da contabilidade para ter esse suporte, né, para dizer, vamos seguir por aqui que vai dar certo, né? A gente visualiza, a gente vislumbra a operação, mas aí nós precisamos da equipe contábil ao nosso lado para validar e dar ok. E falando, inclusive, em nome da contabilidade, né, Luiz? Era isso que eu ia perguntar, Yuri, Tudo o sobre que como... você faz em relação às suas negociações, ela vai refletir diretamente do negócio da empresa. Quando você fizer negociações, boas negociações, vamos dizer assim, você vai acabar favorecendo a operação, ter melhores condições, por exemplo, do vendedor fazer uma negociação melhor, ou, de repente, manter aquela condição comercial e mantendo aquela condição com um custo inferior, você vai ter uma margem maior, então o resultado da empresa também vai ser afetado. Até Luiz pode complementar, Luiz, né? Que todo o seu desempenho vai refletir diretamente nos números contábeis também da empresa, nos demonstrativos. Se quiser complementar, Luiz, pode ficar à vontade, tá? Exatamente, porque a contabilidade, Joãozinho, nessa parte teórica, nas teorias da contabilidade, ele é melhor que eu, mas a contabilidade, ela nada mais do que é do registro de todos os fatos e atos administrativos. Então, quando uma empresa dá lucro, por exemplo, ou dá prejuízo, ela não dá porque deu, ela dá porque foram tomadas algumas decisões que levaram a aquele resultado. Então, como o Yuri trabalha diretamente com compras, então uma negociação bem feita, ela vai influenciar num custo menor, num prazo de pagamento maior, num fluxo de caixa da empresa melhorado, consequentemente, numa margem de contribuição melhor daquele produto, consequentemente, despesas menores em cima daquele produto, que, consequentemente, vai me gerar um lucro. Então, assim, de uma decisão de compras, ele encadeia várias decisões, que isso vai estar refletido diretamente nos demonstrativos da empresa. É um efeito dominó que vai influenciar em vários indicadores, né? Quando falamos de análise de balanço, por exemplo, tem vários indicadores patrimoniais de resultados que serão afetados de acordo, por exemplo, com o seu desempenho de compras. Interessante, né? Exatamente. Por exemplo, se você fosse pegar um exemplo prático, uma negociação mal feita, ela pode gerar uma perda de uma licitação. Mas Luiz, como é que eu vou perder uma licitação por uma compra que eu fiz? Porque essa sua compra, ela pode impactar no seu fluxo de caixa. Impactando no seu fluxo de caixa, ela pode impactar no seu capital circulante líquido, que é um índice que é usado nas licitações. E uma empresa pode estar com um índice melhor que o seu, e ela ganha a licitação e você não ganha por causa de uma compra que você fez.
Pois as decisões do setor de compras, elas são decisões muito importantes e muito relevantes para a empresa como um todo. Então, eu sento naquela cadeira todo dia e penso, meu Deus, eu estou com uma responsabilidade tremenda, né? Eu costumo pensar assim, o setor de vendas, ele é extremamente importante, por exemplo, mas, assim, o cara que perde uma venda, se ele não vender, beleza, ele não vendeu, é um valor que não entrou para a empresa. Mas a compra, ela precisa ser feita para o caso de você vender ou não. Você precisa ter aquele produto, né? A não venda é uma coisa, mas o produto precisa estar lá. Porque se não tiver o produto, você não vai vender. Então a decisão precisa ser tomada, o produto precisa, né, ser produzido. E eu tenho que pensar em todos esses cenários, né? A gente tenta sempre trazer o maior lucro possível, né, para a empresa. A gente tenta sempre maximizar esse lucro, né? Então, toda decisão da gente, ela precisa ser pensada porque a gente sabe que gera esse impacto na empresa como um todo. A gente sabe que aquilo vai ser registrado contabilmente, não tem como eu tomar uma decisão e dizer, não, não gerou esse impacto. Vai ser registrado na contabilidade, vai impactar no custo do produto, vai aparecer numa reunião trimestral, numa reunião semestral. E isso tudo, né, todos os efeitos, né, das decisões que a gente toma, vai estar lá impactado na DRE da empresa, né, vai estar registrado ali no balanço patrimonial, no que eu tenho registrado como estoque, né, se o meu estoque está muito elevado, se eu tenho mais estoque do que caixa na empresa. Então, tudo são decisões que são relevantes para a empresa, são movimentações que grandes, né, no segmento da indústria, são movimentações volumosas. Então, o comprador, eu enxergo ele também como um investidor da empresa, né? Ele está decidindo ali onde é que ele está aplicando o dinheiro da empresa. Se ele está imobilizando num produto que ele acha que daqui a uma semana ou um mês ele vai ter uma alta, então ele está fazendo uma espécie de aplicação, porque ele está tirando um dinheiro que poderia estar rendendo juros do banco e está investindo ali num produto que ele sabe que ele vai precisar consumir no curto espaço de tempo e que o preço dele no mercado vai ter uma valorização. Então, ele vai ter uma espécie ali de ganho, né? Que não é tão simples da empresa perceber isso, né? Ter essa noção, mas o comprador está vendo aquele cenário, e é por isso que muitas vezes as decisões dele precisa ir para a diretoria para ter o aval, para explicar toda essa questão do cenário, porque um dinheiro que ele está rendendo juros lá no banco, ele é mais simples de você enxergar um retorno da aplicação, né? O banco está dizendo, esse dinheiro ele rendeu tanto de juros naquele período de tempo. Quando se trata de produto, já é mais complexo. Você precisa explicar que aquele produto vai ter uma valorização daqui a alguns meses, você precisa explicar que esse produto ele vai ser consumido aí num curto espaço de tempo. Enfim, são muitas variáveis que você precisa pesar. Então, o comprador ele tem esse papel também de investidor, porque as decisões dele eles geram impacto aí financeiro na empresa como um todo, e aí não só vislumbra também aí essa responsabilidade de mobilizar o dinheiro da empresa e etc e tal, mas assim, pensar na empresa como se fosse sua de fato, né? São diversas famílias que estão ali trabalhando, que precisam da empresa, que tiram o seu sustento da empresa, então você não pode pensar assim de uma forma egoísta. A compra, né, não é uma compra assim a bel prazer, é uma compra que ela precisa ser calculada, ela precisa ser pensada e que precisa trazer lucro para a empresa, né? Se a empresa não tiver, por exemplo, um bom desempenho de vendas, ela vai repetir o mesmo desempenho de vendas, por exemplo, do ano passado, mas se você comprou aquele produto a um custo menor nesse ano, né, você vai estar ajudando positivamente a empresa nesse sentido. Como também, se você tiver comprado a um custo maior e as vendas continuaram as mesmas, né, aí já é um cenário mais complicado. Mas em todos os casos a gente tenta sempre, né, ser assertivo e vislumbrar essa redução de custos com qualidade, né, sem perder a qualidade dos produtos, aquilo que a gente está comprando, porque sem qualidade não tem como a gente trazer bons resultados.
E assim, Yuri colocou uma questão interessante de que o comprador ele é um investidor. E é verdade, porque ele, em vez de estar investindo em um ativo não financeiro, como por exemplo, comprando uma ação, comprando um fundo, ele tá investido em algo tangível, que vai ser transformado em produto e vai ser colocado para venda. Então, assim, essa analogia que o Yuri fez foi muito assertiva dele de fazer essa comparação, que o comprador ele é um investidor. Só que ele investe num produto que é não, só que ele investe em algo que é não monetário, que é em produto, que é algo tangível, físico, que aquilo ali vai gerar um novo produto, que esse novo produto é que vai ser comercializado pela empresa. Contabilidade fala até no chamado custo de oportunidade. Quer dizer, você Exatamente. deixa de investir, por exemplo, financeiramente, em um item como até o Luiz está comentando, um item realmente financeiro, né? Para trazer um investimento para algo que vai movimentar a sua operação, que é essa parte de estoques, de mercadorias. Até, Yuri, complementando aqui, chegando praticamente no final do nosso encontro, do nosso podcast, falamos do comprador investidor, do comprador que tem aí outras características que vão auxiliar a ajudar no desempenho dele, como você falou, conhecimentos na área econômica, conhecimentos na área também contábil e fiscal, e também conhecimento da própria administração. Então, assim, se você pudesse comentar, por exemplo, para quem está assistindo, principalmente estudantes, jovens, qual seria, eu sei que o ideal, o perfeito não existe, né? Mas qual seria o perfil ideal do comprador, né? Quais são as características, vamos dizer assim, né, Luiz? As características desejáveis para que você possa desempenhar, de certa forma, com qualidade, a função de compras. João, eu acredito que para cada tipo de compra existe um tipo de comprador, né? Eu gosto de olhar aqui o tipo de compra que eu faço, né? Que são compras, digamos assim, do dia a dia que a gente faz, né? Ingredientes. Todo mundo vai no mercado, todo mundo compra um arroz, um feijão, mas isso eu faço em escala industrial, né? Você pega aí a sua rotina diária e multiplica aí por 100, multiplica por 1000 aí os riscos e a responsabilidade. Mas, assim, na indústria existem diversos tipos de compra, diversos tipos de produto que você precisa gerenciar. Eu trabalho com produtos perecíveis que têm uma data de validade, e vai chegar um momento que ele vai expirar, como também tem na indústria produtos que não têm data de validade ou, pelo menos, elas conseguem ter uma durabilidade maior. Mas, assim, de uma forma geral, eu acredito que o comprador ele precisa ser analítico, né? Ele precisa entender o cenário que ele está lidando, os produtos que ele está comprando, né? Ele precisa ter afinidade com aquele tipo de produto. Não adianta eu comprar um produto que eu não entendo, né? Estou me candidatar a comprar um tipo de produto que eu não tenho afinidade. Aquilo ali só vai gerar mais erros, só vai gerar prejuízo para a empresa. Eu acho que um dos pontos é esse, é você ter afinidade com aquilo que você compra, é você ter a capacidade de você realizar um planejamento, é você ter a capacidade de você ter também inteligência emocional, né? Porque compras também, ela é discussão, ela é lidar com as pessoas. E aqui eu não falo discussão no sentido pejorativo, de você estar discutindo, de você estar arrumando briga. Discussão no sentido de você dialogar, de você encontrar alternativas, justificar aquela alternativa, justificar uma compra, justificar uma decisão. Você precisa conversar com os setores da empresa, com a produção. Aconteceu esse problema aqui, como é que eu posso resolver? Será que isso aqui inviabiliza a produção? Né? Quanto tempo a gente consegue segurar ou não produzir esse produto enquanto está faltando esse produto? Ou como é que o financeiro pode disponibilizar mais dinheiro, ou, enfim, mais caixa para a gente fazer uma compra por oportunidade? Então, ele precisa ter esse perfil, né, comunicativo. Eu acho que ele precisa também ter paciência, né? Porque tem muitas decisões que eu já quero decidir ali, mas que eu vejo, não, eu preciso esperar 1 ou 2 semanas, eu preciso saber o que, é que vai acontecer nessa semana, eu preciso
saber como é que vai comportar o câmbio, precisa saber como é que vai se comportar o estoque. Então, acelerar quando precisar acelerar e saber esperar quando for para esperar. Eu acho que ele precisa também, aí já sendo mais técnico e didático, né, partir para um inglês, que é uma coisa que eu enxergo essa necessidade, né. É uma das disciplinas que a gente estuda, né, e vê, mas aqui todo mundo fala português, mas chega uma hora que o mercado puxa, né, o mundo está globalizado. Então, você começa a entender a necessidade de algumas coisas e você precisa estar se atualizando também, né. Eu acho que a gente precisa também trabalhar com ferramentas de análise de dados, né, com Excel, tanto a ferramenta como ter a capacidade de analisar os dados em si. Não adianta eu saber Excel, aprender 1000 fórmulas de Excel, entender todas as funções do Excel, e eu não sei trabalhar aquelas informações, e eu não sei interpretar aquele gráfico, aquilo que eu consegui gerar, eu não consigo, tipo assim, se eu não conseguir interpretar aquelas informações e trazer uma informação interessante para a minha decisão, o Excel não vai me servir de nada. Então, não é ser também só bom em Excel, saber Excel, mas é saber trabalhar aquelas informações para gerar um resultado efetivo para a empresa. E eu acho que o comprador também ele precisa se aprender, ou melhor, se atualizar com a própria experiência no dia a dia, né? Eu acredito que a gente pode fazer diversos cursos aí de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas o dia a dia ele ensina mais do que qualquer coisa. Então a gente precisa ter esse olhar, né, para as situações que acontecem, ficar atento e melhorar. Acho que a nossa disputa é mais com nós mesmos do que com qualquer outra pessoa, com qualquer outra organização, né? É melhorar a cada dia como pessoa e como profissional. O conteúdo, acho que se fosse comentar, tem muita coisa, né, Yuri, para fazer. Inclusive, vou deixar até aqui para o pessoal que vai estar assistindo aí a nossa live, que deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem aí, que a gente possa até apresentar nos próximos encontros, porque esse encontro, veio Yuri, aí não foi só o primeiro e último não, tá? Vai ter mais encontros aí até com o que o pessoal for sugerindo também de tema, né, Luiz? Exatamente. Assim, já começo a agradecer a Yuri pela participação, por contribuir muito com seu conhecimento, com as suas dicas. Assim, acho que para quem quer começar na área de compras, foi bem esclarecedor, assim, foi já um norte que a pessoa tem. Se a pessoa se interessa por essa área, gosta de negociação, gosta da área de compras, eu acho que já valeu, acho que valeu muito a pena esses insights. E até para quem não é como a gente que é contador, a gente consegue pincelar algumas coisas para a área da gente. Então, assim, de antemão, eu quero agradecer a Yuri pelo tempo disponibilizado para a gente, por compartilhar o seu conhecimento. Foi de muito valia a sua participação, e com certeza essa live, como disse, teremos outros encontros. Também da minha parte, eu quero agradecer, Yuri, pela sua presença, né, por estar disponibilizando o seu tempo. Para quem está assistindo, eu não sei a hora que está assistindo, mas vou só dar aqui uma prévia. Eu não estou conseguindo ver aqui a hora, Luiz, mas comenta aí para mim só a hora, por favor. São 10 horas e 56 minutos na capital espacial do Brasil. 10 horas e 56 minutos, mais conhecida como 22 horas, né? Então, quer dizer, não é 10 horas da manhã. Estamos aqui à noite, aí com o Yuri disponibilizando o seu tempo. Quero realmente agradecer, Yuri, aí pela sua participação, pelo conhecimento. Até a gente costuma dizer, né, Luiz, que o conhecimento não deve ser dividido, e sim deve ser somado e multiplicado. Então, com certeza, aí você vai estar contribuindo bastante com o seu conhecimento e multiplicando aí, com certeza, tudo aquilo que você sabe, suas experiências que você teve aí nesse período e no seu dia a dia. Então, quero realmente agradecer e também deixar aí já uma intimação, né, Luiz, que esse realmente não foi o primeiro. Quer dizer, esse foi o primeiro, né? Mas não vai ser o último. Então, vamos ter aí, com certeza, bastantes bate-papos aí
para conversar sobre compras, sobre novidades. Até porque, Yuri, você vai poder confirmar, compras é algo totalmente dinâmico. Não é algo que você tem uma rotina todo dia a mesma coisa. Então, o mercado mesmo, quando tem uma mudança, ela afeta diretamente o seu trabalho. Então, não é algo que é rotineiro, que, até dizer popularmente, que é chato, né? Que é repetitivo. Então, apesar de você ter as suas rotinas, saber como vai trabalhar, mas o dia a dia é que vai fazer com que o seu desempenho seja desafiador ou não, vamos dizer assim, né? São os acontecimentos de mercado, como você falou, até condições climáticas podem influenciar na sua rotina de forma que você nem imagina. Então, Yuri, realmente agradecer e deixar aí você com suas considerações e pode ficar à vontade para falar, tá bom? Muito obrigado, João e Luiz, pelo convite. Para mim foi uma experiência bem interessante. Acho que é a primeira vez que eu estou falando assim abertamente sobre o que eu faço, sobre as minhas atividades, né? E tem um conteúdo, né? E é muito interessante que talvez a gente encontra muito pouco aí pela internet. Eu senti dificuldade, né, assim, de encontrar conteúdos específicos quando eu estava estudando, né, para assumir as atividades no setor. Então, para mim também é muito interessante estar compartilhando isso agora nesse momento para outras pessoas que talvez estejam procurando ou queiram entender melhor essa área de compras agora. Como você disse, vai ser só o início, né? De repente, se você receber aí uma sugestão ou achar um assunto interessante relacionado a compras e suprimentos, a gente pode voltar aqui e ter um bate-papo bem específico. Como você disse, né? Todo dia é uma novidade. Eu acho que não teve nenhum dia nesses quase 2 anos aí que eu sentei naquela cadeira, não aprendi algo novo, não vivi algo novo, né? Então, tem a parte da rotina em si, né? Aquilo que as atividades que a gente elenca para a gente fazer naquele dia, mas todo dia surge uma novidade, surge um imprevisto, surge um novo fornecedor, surge uma notícia, e a gente precisa estar preparado, né? Para tudo que vai acontecer. A vida ela é muito dinâmica, né? A gente precisa acompanhar o ritmo também. Muitas vezes a gente cansa, né? Mas aí a gente respira, volta de novo, faz atividades. E aí sabendo que cada dia é um dia diferente, né? Por mais que a gente planeje, mas a gente precisa sempre lidar aí com as novidades. Queria aproveitar também esse espaço aqui para agradecer a toda a equipe e a todo o pessoal que eu me envolvo lá na fábrica, né, que eu interajo, né, todos os setores, financeiro, comercial, produção, diretoria, qualidade, a contabilidade também, que dá um suporte muito grande para a gente. E o segredo é isso, né, comunicação, a interação, é a gente tentar melhorar todos os dias, com base naquilo que a gente vem vivenciando, vem experienciando, e eu gosto muito de pensar, né? Eu pensava antes que quando a gente quer um exemplo, né, a gente pensa em pessoas que estão muito distantes, né? Pensa em Bill Gates, pensa em Steve Jobs. E quando a gente começa a olhar para o nosso dia a dia, né, se a gente parar para olhar mais os aspectos positivos do que os negativos das pessoas que estão ao nosso lado mesmo, a gente consegue aprender muito com elas, né? Todo mundo tem algo interessante a ensinar, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, até um conselho que eu deixo como comprador mesmo, né? Não busque exemplos muito distantes, né? Se inspire em pessoas que estão ali na sua rotina, no seu cotidiano, né? Chefes, colegas do mesmo patamar, pessoas da empresa, todo mundo ali tem algo positivo a acrescentar. Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso encontro sobre compras industriais. Mais uma vez aqui agradecer a participação de Yuri, Luiz também aí, que é nosso parceiro. Espero que vocês tenham gostado e deixe aí seus comentários sobre temas até relacionados a compras aí para a gente explorar mais uma vez aí o Yuri nos próximos encontros, tá bom? Então aí um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!